A Bíblia diz que é o Espírito de Deus quem comunica com o nosso espírito que nós somos filhos dele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos comunica a mente de Cristo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus sonda as profundezas da mente do próprio Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se revela a nós, comunica conosco. Nessa manhã nós seremos conduzidos por Ele até o trono da graça. Nessa manhã o Espírito de Deus vai falar conosco e nos levar a Cristo, a toda a verdade. A palavra de Deus vai ser aberta mais uma vez, e onde a palavra de Deus é aberta, você pode ter certeza, Deus está ali. Então Deus está aqui, por quê? Porque a palavra dele vai ser aberta. Agora nós seremos convidados a mais do que simplesmente ouvirmos e vermos e lermos a palavra de Deus aqui. Nós somos convidados a sairmos daqui e deixar com que essa palavra continue conosco. E aí nós seremos a habitação de Deus. Ao sairmos daqui, conduzidos pelo Espírito, pela palavra de Deus, Deus habita em nós. Você entende isso? Eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos adorar ao Senhor. Deus está nesse lugar. Como eu costumo dizer, nós adoramos um Deus vivo. Nesse momento, se desligue de qualquer coisa que possa tirar a sua atenção. Você está na presença do Santo dos Santos, diante da sarça ardente. Deus vai falar conosco. Deus está aqui, é um Deus vivo. Vamos adorá-lo nessa manhã. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo.
Mateus capítulo 21, 22 traz um texto que é bem conhecido, que fala assim: tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O crer aqui poderia muito bem ser traduzido por fé, tendo fé. E fé em dois aspectos: fé tanto como um sentimento de crença, de quem acredita que Deus pode conceder o que você está pedindo, mas também fé no seu sentido maior, que é o sentido de submissão à vontade de Deus. Porque pode ser que o que você está pedindo, na sua visão, seja o melhor para você, mas Deus, na sua onisciência, pode saber que nem sempre aquilo vai ser o melhor para você. E é por isso que aqui Cristo ele faz questão de enfatizar: tendo fé. Acredite que aquilo que você precisa, se você pedir, Deus vai lhe dar. Ele tem poder para isso. Mas faça isso com um coração submisso, aceitando seja qual for a resposta de Deus. Esse pensamento, vamos nos colocar de joelhos para uma palavra de oração. Santo Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Queremos antes de tudo agradecer-te pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui agora reunidos como filhos Teus, como um povo, para louvar Teu nome, para ouvir Tua palavra, para nos aproximarmos mais de Ti. Rogamos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Teu Espírito Santo venha atuar nas nossas mentes e nos nossos corações, para compreendermos melhor com a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Bondoso Deus, também queremos colocar aqui diante de Ti tudo aquilo que nós precisamos, seja da ordem que for, seja espiritualmente falando, seja algo de ordem material, financeira, saúde, familiar. Nossas lutas, nossas dificuldades são muitas neste mundo. O Senhor disse que nós enfrentaríamos aqui dificuldades e lutas, mas, ó Pai, com a Tua ajuda, com a Tua orientação, poderemos ver propósito em tudo isto. Abra os nossos olhos, a nossa mente, para compreendermos assim. Bondoso Deus, abençoa agora de maneira especial esses momentos que teremos de louvor e culto aqui. E prepara-nos para a breve volta do Senhor Jesus Cristo. É em nome deste Jesus que pedimos todas estas bênçãos. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Você agora uma história que você provavelmente já tem ouvido. E é bom que você já tenha ouvido essa história, porque uma história repetida não causa ansiedade. Assim você fica tranquilo e já conhece o final. Era uma cidade pequena de interior que vivia basicamente da agricultura.
E essa cidade estava passando por um grande problema, levando seus moradores a grande sofrimento em função de uma grande seca que estava assolando aquela cidade por vários meses. Muitos meses sem chuva já traziam para aquela cidade problemas graves como falta de alimento, falta de água, até mesmo falta de recursos financeiros. A partir daí, uma comunidade cristã da cidade resolveu se reunir para fazer um culto especial de oração, com o objetivo exclusivo de pedir que Deus enviasse chuva àquela comunidade. Eles precisavam muito daquela chuva. Marcaram um local, um horário, e as pessoas começaram a chegar no horário marcado. Ocuparam a igreja, começaram a encher os bancos, aguardando que o pastor iniciasse os seus clamores por água, por chuva. De repente, alguém chamou a atenção, uma menina, uma criança chamou a atenção ao entrar no meio da igreja, e alguns até começaram a rir dela. Ela veio para o culto para pedir chuva, mas ela foi a única que veio com suas botas de borracha, com a sua capa e segurando um guarda-chuva na mão. Ela veio crendo que Deus haveria de agir e Deus haveria de cumprir as suas promessas e cuidar do seu povo. Quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos certamente oferecendo a Deus um ato de fé, um ato de confiança. Lá em Malaquias 3:10, você conhece muito bem esse verso, não preciso repetir aqui. Tem duas coisas que eu gostaria de destacar. Uma coisa que Deus pede de nós e uma coisa que Deus nos oferece em recompensa. O que Ele nos pede? Que tragamos os dízimos à casa do tesouro. E o que Ele nos oferece? Nos derramar bênçãos sem medida. Na nova versão transformadora, a promessa de Deus é assim: abrirei as janelas dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Ele diz: sim, ponham-me à prova. Você vai poder participar, e eu também, desse momento agora, os diáconos nos darão oportunidade. Para os que estão presentes aqui, podem participar através das salvas ou através do Pix. A chave do Pix você pode ver aqui no telão. Para você que está em casa, quiser também adorar nesse momento, você está vendo na sua tela aí um QR Code. Você pode apontar o seu celular para esse QR Code, você vai receber as instruções, vai conseguir também participar e adorar aí de onde você estiver. Atenção que este e-mail, que é a chave do Pix, é o mesmo e-mail para o qual você deve enviar o comprovante da sua doação, também descrevendo os propósitos da sua doação, o que se refere a dízimo, o que se refere a oferta. Os diáconos nos darão nesse momento a oportunidade de participarmos. Que Deus nos abençoe a todos. Nasce em mim
Querido Deus, nós te somos gratos por tanto que o Senhor tem feito por nós. Aceita, Senhor, esse ato de adoração, esse ato de fé que te oferecemos, crendo que o Senhor sempre fez e sempre fará muito por nós. Que esses recursos atendam às necessidades da tua casa, que esses recursos sirvam para falar de ti e do teu amor para muitas pessoas. Mas apesar de tudo, Senhor, que esses recursos sejam suficientes para eu entender o tanto que eu dependo do Senhor, e cada um de nós entenda a total dependência que tem de ti e renove mais uma vez a entrega de todo ser em tuas mãos neste dia, por Jesus, amém. Bom dia, nós estamos aqui por um motivo muito especial. Hoje, na Igreja Adventista, em toda a divisão sul-americana, nós celebramos o dia de uma pessoa que contribui muito para que tudo possa acontecer e funcionar na nossa comunidade. Hoje é o dia do diaconato. E nós temos aqui uma equipe maravilhosa de diáconos e diaconisas. Eu sei que alguns estão na escala hoje trabalhando, outros estão aqui, não estão na escala, mas nesse momento eu gostaria de chamar todos os diáconos e diaconisas da nossa comunidade para que venham aqui à frente. E eu sei que existem diáconos e diaconisas trabalhando na recepção. Se tiver, deixa o posto aí um pouquinho e vem para cá. Se você está aqui, mas não está na escala de hoje, vem para cá também. Você que faz parte dessa equipe, porque nós queremos fazer, podem subir aqui, por favor. Nós queremos fazer uma oração especial com cada um de vocês. Quem sabe nós poderíamos dar uma salva de palmas para esse grupo tão especial? O trabalho de um diácono e de uma diaconisa nem sempre está em evidência, porque é um trabalho de bastidor. Mas sem esse trabalho, nada do que acontece aqui na plataforma, no palco, poderia acontecer. Se vocês não exercitassem o cuidado que vocês exercem com a casa do Senhor, com a nossa comunidade, não haveria pregação, não haveria louvor. E nós estamos aqui porque nós louvamos a Deus pela vida e pelo ministério de cada um de vocês. A Bíblia fala um pouco a respeito de características que vocês têm. Para vocês aparecerem, mas vamos ficar um pouquinho mais para cá, vocês conseguem? Nem que a gente forme duas fileiras aqui, ó, para o pessoal ver bastante vocês. Muito bem. A Bíblia vai dizer o seguinte a respeito desse ofício e dessa pessoa que é o diácono e a diaconisa. Em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 8, a Bíblia vai dizer o seguinte: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos ou de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam perfeitamente experimentados, ou primeiramente experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam então o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. E vocês estão aqui, muitos outros poderiam estar aqui também, mas não estão por conta de viagem, do feriado, enfim. Mas vocês estão aqui porque a nossa comunidade vê essas características em cada um de vocês. Nós vemos Jesus em vocês, e vocês são para nós o sorriso de Jesus, o abraço de Jesus, as palavras de Jesus, e que assim continue sendo. Então, a vocês toda a nossa gratidão por todo o serviço que vocês desempenham e entregam em prol da obra do Senhor. E nesse momento,
nós queremos fazer uma oração muito especial por vocês. Vou pedir para que os pastores venham aqui, eu vou ficar desse lado. Vamos ficar o mais juntinho possível, muito bem. Vamos orar. Podem ficar um de vocês lá para cobrir o povo? Isso, está ótimo. Vamos orar, vocês nos acompanham em oração? Querido Deus, nós queremos louvar o Teu nome por cada diácono e diaconisa que está aqui. Porque como Teus representantes, eles têm servido a esta comunidade e a tantas pessoas. E não fosse o trabalho de cada um deles, talvez a Nova Semente não aconteceria. Nós Te louvamos pela entrega, dedicação, pela disposição de cada um deles de depositarem aqui os seus talentos, os seus dons, o seu tempo e muitas vezes os seus recursos também, para que a Tua obra possa avançar. Por isso que nós pedimos, ó Deus, que o Senhor estenda a Sua poderosa mão sobre cada um deles, também sobre as suas famílias, sobre os seus lares, para que em seu lar haja a presença do Teu Santo Espírito, para que no lar de cada um deles possa haver prosperidade, para que no lar de cada um deles possa haver a manifestação do Teu poder para ampará-los, para abençoá-los e para protegê-los. Que o Senhor continue animando-os e capacitando-os, ó Deus, para que possam Te servir cada vez mais e melhor. Que o Senhor faça por eles aquilo que nós não podemos fazer, mas que eles possam receber todo o carinho dessa comunidade e manifestações da nossa gratidão por tudo aquilo que eles fazem por todos nós e para a Tua causa também. Por isso, Pai, toma-os em Teus braços de amor e abençoa-os em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, a nossa comunidade queria entregar para vocês uma singela lembrança, para vocês lembrarem desse momento e do quão significativo é o trabalho e o ministério que vocês exercem aqui. Então os nossos amigos líderes, pastores, vão ajudar a entregar uma singela lembrança da nossa comunidade para vocês. Obrigado. Valeu, Deus abençoe. Todos receberam? Ok, maravilha. Obrigado, viu, gente? Que Deus abençoe vocês. Podemos ir. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E o sentido da palavra é dizer que o Senhor é a nossa habitação. Nós estamos nele. Lembre-se disso. O Evangelho não convida você a viver perto de Deus. O Evangelho convida você a viver dentro, nele, inserido nele. Eu sou a videira, vocês são os ramos, permanecendo em mim, diz o Senhor. Nós somos convidados a viver no Senhor, a estar no Senhor. Ele é a nossa habitação, Ele é grande, Ele é a nossa alegria, Ele é a fonte do nosso júbilo. Você não está aqui porque essa é uma igreja conhecida, porque tem uma internet legal, porque tem um ministro de música maravilhoso e lindo. Não é por causa disso. Você está aqui também não é por causa do grupo de louvor lindo e maravilhoso. Você está aqui por causa do Senhor. Você foi atraído por Ele. Amém, igreja? Vamos adorá-lo. Se coloque em pé, vamos adorá-lo nessa manhã. Ele é grande, poderoso, digno de honra, digno de louvor. Para sempre digno é o nosso Senhor. Vamos adorá-lo. Diga comigo. Grande é o Senhor e digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é nossa alegria, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Canta, igreja. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Diga mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
A Bíblia diz que esse Deus eterno, Ele canta canções sobre nós. Sofonias, capítulo 3. Um Deus que olha para nós e se alegra. Não porque tenhamos nós aqui alguma coisa de bom. Nós não temos nada de bom. Nós somos pó, pecadores. Olha para nós, a finitude. A gente não dura 90 anos com saúde, com vigor. Não tem. Se chega até lá, chega cansado. A vida é finita para nós, é um sopro. É como a vigília da noite, como diz Moisés no Salmo 90. Mas Deus olha para nós e se alegra, principalmente para a sua igreja, porque nós cremos na provisão do próprio Deus para nós. Nós cremos no sangue de Jesus que nos livra de toda maldade, que nos livra da morte eterna e nos traz como herdeiros do próprio Deus. Ei, você tem um Deus que salvou você. Glória a Deus, igreja. Nós adoramos um Deus que provê para nós. Nós adoramos um Deus que se compadece de nós, que olha para nós e canta canções sobre nós. Eles aceitaram meu sangue. Imagina Deus agora lá no céu. Eles me aceitaram. Aleluia. Graças a mim. Eles me aceitaram. Aceitaram o sangue, a justiça. Deus canta sobre nós. Deus se alegra com você nessa manhã, quando você aceita a justiça do Filho dele. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim e disse que tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade no engano que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Cantou
Quando Deus nos salva para o seu propósito. Quando Deus te chama para uma experiência real com Ele, não é só para você ficar no campo sensorial, ou no campo de quem vem e assiste. Quando Deus chama você para uma experiência real com Ele, Ele está te chamando para que você tenha essa experiência, para que Ele te use depois, transformado pela glória dEle. A Bíblia diz que quando nós contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados por ela. Não há quem olhe para o Senhor e permaneça o mesmo. Quando você olha para a cruz de Cristo, lembra de Moisés no deserto, levantando uma cruz de bronze, com a serpente de bronze. Quando aquelas pessoas olhavam para aquela serpente de bronze, eram curadas daquela picada das cobras venenosas. Quando Deus levanta seu filho na cruz do Calvário, é para dizer assim que quando você olha para Ele, você é transformado por Ele. Não há quem contemple a cruz do Calvário e permaneça o mesmo. Se você é o mesmo, é porque você não olhou para a cruz. Olhe para a cruz de Cristo e você será transformado por Ele. E quando Deus transforma alguém, transforma para usá-lo. Nós somos vaso na mão de Deus. Quando Deus transformou você, Ele está dizendo assim: agora eu vou te usar para a minha glória, para o meu serviço. Ore isso comigo nessa manhã. Diga assim: sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. E agora? Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até quem se ache só de mim. E então peça ao Senhor, peça ao Senhor, peça ao Senhor: usa-me, Senhor, usa-me. Diga: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me
Como ponte sobre as águas, como abrigo, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Querido Deus, essa é a nossa oração. Que o Senhor possa sondar o nosso coração, nos transformar por completo e nos usar como um instrumento para a Tua honra e para a Tua glória. Nesse momento nós vamos Te buscar na Tua palavra, que possamos Te encontrar, ó Deus, e verdadeiramente sermos transformados pela contemplação da maravilhosa pessoa de Cristo Jesus. Que nesse momento, ó Deus, nada nos venha impedir de termos esse encontro, esse momento especial. Talvez alguém aqui tenha entrado ansioso, preocupado, aflito. Cuida desse coração nesse momento, Pai. Dá para nós a certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E que nesse momento possamos escolher a melhor parte, que é de nos colocarmos aos Teus pés, para recebermos do Senhor o pão da vida. Fala conosco, ó Deus, toca a nossa vida mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. É muito bom receber você aqui, para nós termos esse encontro a cada sábado. E fico feliz de ver muitos amigos nos visitando, aproveitando também o feriado, alguns amigos de Rio Claro aqui também, muito bom ter vocês aqui. Fico muito feliz de ver a casa cheia, é muito bom. Existe um propósito muito especial, Patrícia, da gente estar aqui. É como a experiência da mesa, a gente se reúne na mesa para compartilhar momentos, e nós estamos aqui para fazer isso. E antes de nós entrarmos na nossa reflexão dessa manhã, eu gostaria de convidar você a acessar mais uma vez o QR Code que está colado aí na cadeira à sua frente. Porque nesse QR Code você vai ter acesso também às fotos dos cultos da nossa comunidade. Mas a partir dessa semana você vai ter ali dentro desse QR Code um link muito especial, que é para você ou se cadastrar ou enviar para algum amigo, fazer o cadastro na nossa classe de estudos da Bíblia. Ela vai começar no dia 6 de maio, às 16h30. Nós vamos retomar a classe Começos. Então, se você quer conhecer mais da Bíblia, quer se aprofundar mais, quer, quem sabe, se preparar também para o batismo, como muitos amigos já fizeram, você precisa se inscrever nessa classe. Se você tem um amigo que gostaria de compreender melhor, conhecer melhor a Bíblia, manda o link para ele poder se inscrever também. Dia 6 de maio, às 16h30, nós estaremos começando aqui com o pastor Anderson a nossa classe de estudos da Bíblia. Então, faça parte ou mande para um dos seus amigos. E, queridos, o tema sobre o qual nós vamos refletir hoje é um tema, para mim, muito especial.
Nós vamos refletir sobre o capítulo talvez mais conhecido de toda a Bíblia. Um dos capítulos que nós decoramos logo no início da nossa caminhada cristã, espiritual, religiosa. Talvez se eu te perguntasse qual é o verso que você tem decorado aí na sua cabeça, talvez o início desse capítulo seria o verso mais mencionado. Mas é verdade que muitas vezes esse capítulo é talvez mal compreendido ou mal utilizado. Mas hoje nós vamos entender o que é que o autor desse capítulo da Bíblia quis transmitir para nós e qual é a verdade, a mensagem central desse capítulo para a nossa vida. Eu estou falando de um capítulo que é conhecido como o Salmo do Bom Pastor. Outros o chamam de a Pérola dos Salmos, ou então o Cântico do Pastor sobre o seu pastor. Eu imagino que você já saiba de qual salmo eu estou falando. Se você tem aí a sua Bíblia, abra no Salmo 23. E hoje nós vamos refletir um pouco nas palavras desse salmo e na mensagem que ele tem para cada um de nós. Qual é o contexto no qual Davi escreve esse salmo? No contexto da sua própria vida, no seu ofício de pastor. Ele vai retratar no Salmo realidades vividas e experimentadas por ele, dos mais diversos momentos da sua vida. Mas o pano de fundo é o tempo em que ele exerceu a maior parte da sua vida, ou melhor, é o ofício que ele exerceu durante a maior parte da sua vida, é o ofício de pastor. Ele vai usar o seu contexto como pastor de ovelhas, usando a realidade do deserto, da escassez do deserto, das intempéries do deserto, mas ele também vai retratar aqui momentos de calmaria, momentos de abundância, quando ele viveu no palácio. E nós vamos ver essas realidades sendo retratadas dentro do Salmo, e ele tirando grandes lições e aplicações para a nossa vida, por conta dessas realidades aplicadas à relação dele com o seu sumo pastor, com o seu Deus. E o primeiro verso do Salmo, ele começa nos dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu pergunto para você, você acredita nesse verso? E não senti muita firmeza, não, hein? Você acredita nesse verso? O Senhor é o seu pastor e nada te falta? Ah é? Não te falta nada? Você tem tudo? Tem tudo ou não tem? Ah, tem. Tem tudo que você quer. Eu já ouvi algumas pessoas falando, não, o que é material, fazendo uma certa distinção. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, se nada me falta, eu tenho tudo então. Aí alguém poderia me dizer, não pastor, mas é que não falta o que é essencial. Vocês entendem que é isso? É? Então lê esse verso para quem está morrendo de fome. Não falta nada? Como é que você aplica esse verso à realidade de alguém que passa fome? Faz sentido esse verso? Chegar para alguém que está morrendo de fome hoje e dizer assim, não, mas o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Como é que você aplica esse verso numa realidade como essa? Comida essencial? Lê esse verso para alguém que não tem paz. E aí a comida pouco vai importar, porque se você não tem paz, você não vai ter nem apetite, você não vai nem comer direito. Aí a pessoa não tem paz. Paz é essencial, sim ou não? E às vezes falta paz? Segurança é algo essencial? E às vezes falta? Então o que é que esse verso quer dizer? Onde que está a realidade retratada nesse salmo? Que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, sendo que inúmeras coisas nos faltam. Inclusive coisas que podem ser essenciais para nós. O que o salmista está querendo dizer para mim e para você então? Quando nós vamos no texto original, que a versão que nós temos aqui foi traduzida, a maior parte delas, pelo padre João Ferreira de Almeida, mas também traduzida de outra tradução, provavelmente a Vulgata Latina. Mas quando você vai no texto original, você percebe uma coisa muito interessante e que traz para nós uma luz a respeito do que o salmista poderia estar pretendendo transmitir para nós na realidade desse salmo. E quando você vai no original, você percebe que essa palavra que foi traduzida por nada, ela também pode, e na minha opinião, nesse caso até deveria ser traduzida por não.
Essa palavra pode significar tanto nada quanto não. E se você coloca o não nesse texto, você se aproxima muito mais da intenção do salmista em transmitir uma verdade muito preciosa para nós. Vamos repetir o primeiro verso, no lugar do nada você fala o não agora. O Senhor é meu pastor e... tem uma coisa que não falta. O que é que não falta? É o pastor. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Não são as coisas que não vão faltar, mas é o pastor que não falta. É o pastor que se faz presente. É o pastor que supre as necessidades quando as coisas faltam, porque elas faltam. E você e eu somos testemunhas disso, de que nos faltam inúmeras coisas, de que nesse mundo não é possível ter tudo, e não é possível ter tudo nem daquilo que é essencial. Mas a verdade que o salmista está trazendo para nós hoje aqui é que o Senhor é o nosso pastor e Ele não falta. E quando você estuda profundamente esse capítulo, isso faz muito sentido com o que o autor parece pretender dizer para cada um de nós. Você pode imaginar que esse talvez seja um dos capítulos mais estudados da Bíblia. Portanto, você tem inúmeras hipóteses teológicas das estruturas que foram usadas, da mensagem que se pretendeu passar. E hoje eu queria apresentar para vocês uma dessas sugestões, dessas hipóteses de interpretação desse salmo. Porque alguns teólogos defendem a ideia de que o Salmo 23, ele foi escrito dentro de uma estrutura chamada estrutura quiástica. E o que significa isso? Eles usam o que é o nosso correspondente X no alfabeto hebraico. E aí a estrutura do salmo seria o seguinte: é como se você pegasse uma perninha do X aqui em cima, onde estivesse o primeiro verso, e ele vai se relacionar com o verso que vai estar na outra perninha aqui embaixo. Então você vai relacionando ideias do começo com ideias do final, até que você chega no meio do salmo. De maneira bem grosseira, assim, resumindo bem a ideia do que é um quiasmo na Bíblia, é uma estrutura onde a primeira ideia se relaciona com a última e assim por diante, e o autor procura colocar a ideia central, mais importante do que ele quer transmitir, no meio. É diferente do nosso pensamento ocidental. No nosso pensamento e na nossa cultura, a gente deixa o que é mais importante ou para o começo ou então só para o final. Você vai apresentar uma bancada muitas vezes de autoridades. A maior autoridade ali, ou ela é apresentada em primeiro, ou então só por último. No pensamento hebraico não. No pensamento hebraico, principalmente na escrita, quando vai se apresentar algo que é o mais importante, isso é deixado no meio. E quando você olha para o Salmo, isso parece fazer muito sentido. Porque Davi parece relacionar essas realidades. Uma realidade, uma frase inicial se relaciona com uma lá no final, e assim ele vai chegando até o meio do salmo. E mais do que isso, ele parece, usando essa estrutura, contrastar realidades diferentes. Na primeira parte do salmo, ele parece se focar na sua realidade como pastor, e na segunda parte do salmo, ele parece retratar realidades dele como rei. E quando você amplia ainda mais esse espectro, parece que ele está relacionando no começo do salmo uma realidade terrena e apontando para a segunda parte do salmo numa realidade futura. Isso vai ficar um pouco mais claro para nós. O primeiro verso seria quase que um enunciado: o Senhor é meu pastor e não me faltará. E agora ele vai começar a defender essa ideia ao longo do salmo, quando ele vai dizer no verso 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele está retratando a sua realidade de pastor. Quando ele, como pastor, precisava pegar as suas ovelhas no aprisco e levá-las até esse pasto verdejante, e levá-las até águas tranquilas, porque nem sempre há pastos verdejantes, porque nem sempre há águas tranquilas. Essa era a realidade dele como um pastor. Mas essa é a nossa realidade terrena também, porque nem sempre a nossa vida é tranquila. Nem sempre nós vivemos em pastos verdejantes, nem sempre temos tudo o que precisamos.
Agora, quem é que leva as ovelhas para as águas tranquilas e os pastos verdejantes? É o pastor. Porque embora faltem muitas vezes as águas tranquilas e os pastos verdejantes, o pastor não falta. É o pastor quem conduz as suas ovelhas para essa condição. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Nem sempre desfrutamos de águas tranquilas, mas o nosso pastor, Cristo Jesus, Ele traz esses momentos para nós. E isso é tão profundo que até o sábado poderia ser considerado isso, esse pasto verdejante, essas águas tranquilas, esse lugar de refrigério que chega para nós por causa do nosso pastor. Esse salmo é extraordinário. Então ele está retratando essa realidade de escassez, daquilo que é essencial, mas apontando para a figura do pastor, porque é o pastor que nos conduz até essa condição. E essa realidade dele como pastor, ele vai agora apontar para uma realidade dele como rei, mas vai partir também de apontar essa realidade terrena de cada um de nós para apontar uma realidade futura e celestial no verso 6. Bom, se aqui às vezes eu tenho pastos verdejantes e às vezes eu tenho águas tranquilas, como vai ser depois? Depois, versículo 6, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E a junção dessas duas palavras, bondade e misericórdia, ele quer trazer aqui a sensação de paz e tranquilidade. Ele vai dizer, se hoje o pastor precisa me levar, quando ele voltar e eu estiver no céu, essa paz ela vai ser tão abundante que ela vai me perseguir por onde eu for. O que nós temos em parte hoje, nós conheceremos de maneira plena e completa depois. Realidade dele como pastor, dele como rei, no palácio, abundância, fartura, tranquilidade. No contexto terreno aqui, escassez, intempéries, dificuldade, sofrimento, dor. Momentos apenas de paz e tranquilidade, mas quando Jesus Cristo voltar, nós vamos experimentar a paz eternamente, a paz constantemente. Aí ele volta a retratar uma realidade sua, presente, no versículo 3, onde ele vai dizer, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você já imaginou as dificuldades que Davi sofreu como pastor de ovelhas? As intempéries, os desafios que ele teve que enfrentar? Quando ele vai ter lá a sua batalha contra Golias, que ele se coloca diante de Saul, ele vai dizer que já enfrentou leões, ursos ferozes querendo devorar o seu rebanho. Momentos em que sua vida esteve em risco. E quando ele vai dizer aqui, refrigera minha alma, essa palavra, refrigera minha alma, ela é a junção de duas palavras. Iatria, que é refrigério, e psique, que é alma. Daí que vem a palavra psiquiatria. O que ele está querendo dizer aqui nesse refrigera minha alma é, Deus me refaz daquilo que eu sinto e daquilo que eu sofro. Deus presente na minha vida é aquele que pode me restaurar, me restabelecer, não só fisicamente, mas também emocionalmente, sentimentalmente. Porque você vê Davi expressando as suas emoções nos mais diversos salmos que escreveu. Ora, alguém tão doce, tão sensível, ora alguém que pede para Deus matar os seus inimigos e Deus vem e o cura, refrigera a sua alma. E ele vai dizer que Deus é aquele que guia pelas veredas da justiça. Porque nós, limitados como somos, não podemos cumprir a lei. Nós não temos condições de obedecê-lo, a não ser que ele nos conduza por esse caminho. A não ser que ele faça isso em nós e por nós. Então ele vê mais uma vez, usando as veredas próprias dos caminhos por onde passava, mas entendendo que se o pastor, Cristo Jesus, não guiar, não conduzir, ele certamente se perderia pelo caminho. Agora, quando você permite que Deus te refaça, que Deus te renove, que Deus refrigere a sua alma e te guie por esse caminho, aí ele vai para uma realidade futura, tanto dele como rei, quanto futura em termos
espirituais em termos de vida eterna, no versículo 5, quando ele vai dizer: hoje aqui o pastor precisa me guiar pelas veredas da justiça, para que eu obedeça a sua lei. Mas nessa realidade futura, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso aconteceu com ele quando ele foi escolhido como novo rei de Israel, lembra? Samuel foi lá na casa do pai dele, Jessé, e ungiu Davi como rei. Quando ele traz essa imagem do óleo sobre a cabeça, o que ele está falando? Sobre entronização. E é aqui que ele apresenta uma realidade futura para ele quando ele vai se tornar rei, mas futura para todos nós também quando Cristo Jesus voltar. Porque a Bíblia diz no livro do Apocalipse que quando nós formos para o céu, o que é que nós faremos com Cristo? Nós reinaremos com Ele. Se aqui eu permito que o pastor me guie pelas veredas da justiça, quando Ele voltar eu vou receber uma coroa e eu vou reinar com Ele pela eternidade. O que Davi está querendo dizer é, por mais que essa vida tenha altos e baixos, tenha momentos bons e momentos ruins, o sumo pastor virá e vai pôr um fim em tudo isso. Mas enquanto isso não acontecer, Ele vai cuidar de você, conduzindo você pelas veredas da justiça. Então é o pastor que leva para pastos verdejantes, para águas tranquilas. É o pastor em cuja casa a bondade e a misericórdia serão abundantes. É o pastor que refrigera minha alma e que me guia pelas veredas da justiça. Mas é Ele também que me coloca para reinar junto dEle. Você percebe que o tempo todo Davi está apontando para o pastor. Não para as coisas que faltam ou que não faltam, mas para o pastor que não falta. E depois de retratar essas duas realidades, presente e futura, terrena e celestial, Davi vai chegar no centro do Salmo 23. E é aqui que ele quer dar a sua mensagem mais importante. É quando você entende isso, que você entende que a melhor tradução para o verso 1 deveria ser: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Sabe por quê? Porque o que diz o verso 4? Ainda que eu ande, por onde? Pelo vale da sombra. O que é o vale da sombra da morte? Que imagem te vem à mente do vale da sombra da morte? É quando você está tranquilo? É quando você tem tudo que você precisa? Isso é vale da sombra da morte? Ou é quando te faltam todas as coisas? Ou é quando te falta aquilo que é essencial para você? É o vale da sombra da morte, é quando você teme até pela sua vida. Esse é o vale da sombra da morte. É o vale da dor, é o vale do sofrimento, é quando tudo falta. Isso é vale da sombra da morte. Ele vai dizer: mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que ele está querendo dizer para mim e para você é: ainda que me faltem todas as coisas. Ele não diz assim, ainda que me faltem as coisas, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou ficar tranquilo porque Deus vai dar o que eu preciso. Que eu vou ter tudo que eu quero. É isso que ele fala no Salmo? Que eu vou ter todas as coisas? É isso que acalma o coração dele no vale da sombra da morte? O que é que pode acalmar o coração do salmista quando ele está no vale da sombra da morte? Ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque tu estás comigo. Não é porque as coisas não faltam, porque no vale da sombra da morte está faltando muita coisa. Mas o que permite ele não temer em meio ao vale da sombra da morte é pela certeza de que o Senhor está com ele. É pela certeza de que o Senhor é o seu pastor e Ele não vai faltar, embora muitas coisas faltem. E queridos, existe um assunto, um tema na Bíblia sobre o qual eu tenho me debruçado há muito tempo. E eu tenho me maravilhado ao estudar isso, ao olhar para a Bíblia dessa perspectiva. A Bíblia tem muitas promessas. Inúmeras, incontáveis promessas. Mas na minha perspectiva existe uma promessa que é a maior promessa da Bíblia. E é a promessa mais recorrente das Escrituras. Sabe qual é essa promessa? É a promessa da presença de Deus. Na minha perspectiva,
Isso foi o que Jesus mais prometeu. O que Deus mais prometeu. Porque, embora ele tenha feito uma promessa para Abraão, dizendo, você vai ser pai de uma grande nação, a principal promessa que ele fez para Abraão é, Abraão, eu serei contigo. Quando ele chama Moisés, ele vai dizer, vai Moisés, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar, eu vou estar contigo. Quando Josué vai assumir o povo depois da morte de Moisés, Deus vai dizer para ele, ser forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. José, enquanto estava preso, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, o que é que Deus prometeu para ele? José, eu vou estar com você. E essa foi uma promessa recorrente para tantas pessoas na Bíblia. Para Gideão, quando ele estava temendo diante dos 135 mil midianitas, Deus disse, eu serei contigo. Quando Samuel foi dedicado ao Senhor e entregue ao sumo sacerdote para ser cuidado por ele, Deus o chamou pequenino ainda e disse, eu serei contigo. Quando Elias estava escondido lá na caverna, com medo, quem é que apareceu lá para estar com ele? Foi o Senhor, que se manifestou naquele cício tranquilo e suave, porque ele tinha prometido, eu serei contigo. Com Davi, a promessa, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu sou o seu pastor e estarei contigo. Para Isaías ele pôde dizer, sou eu quem te tomo pela mão e te digo não temas. Por quê? Porque eu sou contigo. E quando Jesus estava voltando ao céu, e ele deixou ali a grande comissão para os seus discípulos, dizendo, ide e fazei discípulos, ele terminou dizendo, e eis que estou convosco. Por quanto tempo? Todos os dias, até a consumação dos séculos. A maior e mais recorrente promessa da Bíblia é da presença de Deus. Por isso a mensagem do Salmo 23 não é que as coisas não vão faltar porque elas faltam. Mas o que o salmista está querendo dizer para mim e para você é que mesmo que as coisas faltem, o Senhor, que é o seu pastor, não faltará. Há algum tempo eu tomei conhecimento de um acontecimento que virou notícia no mundo todo. Um pai saiu de casa para passear com as suas 2 filhinhas lá em Nova York. Ele chegou na estação do metrô. E quando ele chegou na estação do metrô, ele percebeu na beira da plataforma um alvoroço, muitas pessoas ali. E quando ele se aproximou para ver o que tinha acontecido, ele reparou que no meio dos trilhos ali embaixo tinha um homem caído. O homem se desequilibrou e caiu, mas na queda ele caiu de mau jeito, de maneira que ele estava numa condição ali que ele não conseguia se mexer, de dor. E as pessoas olhando para ele ali embaixo e tentando motivá-lo a sair dali, porque estava na hora do metrô chegar na estação. E cada movimento que aquele homem tentava fazer ali embaixo, ele urrava de dor. Aquele pai com as 2 garotinhas vendo aquilo e ninguém que se manifestava para ir fazer alguma coisa. Ele fica incomodado com aquilo e ele resolve fazer algo, porque o metrô estava chegando. Tentaram avisar a central para avisar o maquinista, mas eles não tinham certeza de que conseguiriam parar o metrô antes dele passar por cima daquele homem. Então esse pai com as 2 garotinhas, ele se abaixou bem na frente delas, olhou nos olhinhos delas e disse assim, filhinhas, fiquem aqui que o papai já vem. Ele pulou lá nos trilhos. Ele tentou tirar aquele rapaz lá do meio dos trilhos, mas quando ele encostava no rapaz, o rapaz urrava de dor. E de repente eles começam a avistar no túnel o metrô chegando. Eles fizeram um sinal para ver se eles conseguiam parar o metrô, mas eles perceberam que não seria possível pela velocidade. E não conseguindo tirar aquele homem do meio dos trilhos, o pai dessas 2 garotinhas posicionou aquele rapaz exatamente no meio dos trilhos, deitado, e ele se deitou sobre o rapaz. De maneira que eles ficaram com o rosto do lado do outro.
E esse homem dizia para o rapaz que estava ferido ali: não se mova, porque isso pode custar a nossa vida aqui. O metrô não conseguiu parar e passou por cima daqueles dois homens. Muitas pessoas que estavam ali na estação nem embarcaram para ver o que é que tinha acontecido com os dois. O metrô sai da estação e nisso a equipe de resgate já estava presente ali, e quando as pessoas olham para baixo para ver a situação dos dois, eles estão intactos ali. O resgate é feito, aquele rapaz tinha fraturado sua perna. E quando a perícia vai avaliar tudo o que aconteceu, eles constataram que aqueles rapazes não foram estraçalhados embaixo do metrô por uma questão de 3 milímetros. 3 milímetros a menos de espaço e a vida daqueles dois rapazes teria se encerrado ali. E quando eu li essa notícia, eu me lembrei do Salmo 23. Porque talvez Deus não impeça que um metrô passe por cima de você. Talvez Ele não impeça a dor e o sofrimento. Talvez Ele não impeça momentos de angústia, de aflição. Até porque não foi isso que Ele prometeu. Ele não prometeu que seria tudo fácil, tranquilo. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Mas sabe o que Ele prometeu? Ele prometeu que não nos faltaria. Ele prometeu que enquanto o metrô estiver passando por cima de mim e de você, Ele prometeu estar embaixo lá com a gente. Ele prometeu estar lá embaixo, cuidando de mim e cuidando de você. E pode ser que eu esteja falando para alguém que tem sofrido. Para alguém que sente como se um metrô tivesse passado por cima de você. Pode ser que muitas coisas estejam faltando. E isso tem gerado angústia, preocupação. Sabe o que Ele prometeu? Ele prometeu ser o seu pastor. E prometeu não te faltar. Enquanto Jó sofria todos os ataques do inimigo, Deus se apresenta como sendo o eu sou. Porque Ele foi com Jó o tempo todo. Enquanto a vida estava massacrando Jó, Deus estava ali do seu lado, cuidando dele. E foi assim com tantos outros personagens da Bíblia. Não vai ser diferente comigo e com você. O Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Pode ser que tudo falte. Pode ser que você não tenha aquilo que você quer. Pode ser até que aquilo que seja essencial esteja faltando para você. O Senhor não vai faltar, e se você tiver Jesus, você vai ter tudo o que você precisa. Porque é Ele quem não falta. E aí eu me lembro de um texto, Filipenses capítulo 4. Existe um texto nesse capítulo que é muito conhecido, e talvez por ele ser tão conhecido, ele ofusque um pouco talvez o verso que eu vou ler para vocês. Filipenses capítulo 4. Você tem ali o verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu não sei se você conhece o verso 19. Porque o verso 19 vai dizer para a gente o seguinte: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É nele, é através dele que Deus supre cada uma de nossas necessidades. Por isso, se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. Mesmo que as coisas faltem, o pastor não vai te faltar. Essa é a mensagem do Salmo 23. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque o Senhor está contigo.
porque o Senhor está com você. E o salmista vai terminar dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado são instrumentos para recolher as ovelhas, para dirigir as ovelhas, para cuidar das ovelhas. Deixa Ele cuidar de você. Não fica correndo atrás das coisas. Lembre-se que o teu pastor está com você. E se você tem Ele, você tem tudo o que você precisa. É sobre isso que nós vamos cantar agora. Porque aquilo que Ele oferece, Ele é. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E Ele vai se apresentar para você de acordo com aquilo que você precisa. Então contemple nesse momento o seu pastor, que não te falta. E vamos louvá-lo por tudo aquilo que Ele é. No deserto de quem eu tinha sede, veio Cristo e tudo se diferente. Ele lê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Sujeiras assim, essa sede, o que Cristo oferece, Ele é no escuro de quem eu fui. Eu tinha medo
pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Querido Deus, muito obrigado porque em Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos. Ele é o nosso pastor que não nos falta jamais. Ele é o pastor que se apresenta de diversas maneiras, em diversos momentos da nossa vida, para suprir aquilo que falta, para suprir aquilo que esse mundo não tem condições de nos dar. Cristo Jesus é a paz, é o amor, é a felicidade, é a essência da vida. E muito obrigado porque é nele e através dele que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Se existe alguém aqui, ó Deus, que está presente aqui ou que está nos assistindo pela internet e que tem vivido momentos de escassez, onde faltam coisas que nos são essenciais, talvez a paz, a segurança, que o Senhor supra essa necessidade com a pessoa maravilhosa do Teu Filho Cristo Jesus. E que isso seja o suficiente, ó Deus, para nos consolar, para nos confortar, para que possamos, com essa certeza de que o Senhor está conosco, atravessarmos o vale da sombra da morte, certos de que temos o nosso pastor que não nos falta. Abençoa o Teu povo, ó Deus, e muito obrigado pelo maior presente do céu, o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, no nome de quem nós também oramos. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Que você tenha um ótimo restante de dia na presença dEle, na companhia dEle, e fique agora com a banda Nova Semente.